Fala, nação rubro-negro raiz na área. Nação, tô chegando para falar do Flamengo e do mercado rubro-negro com vocês. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir aquela moral para você que assiste o nosso conteúdo e gosta do nosso canal, para deixar o likezão no vídeo, porque isso fortalece muito o nosso canal. Nação rubro-negra, vamos começar falando de polêmica. Falando de algo inacreditável que ocorreu no dia de hoje. É o seguinte, nação. O TJD Rio de Janeiro absolveu o Fluminense das acusações de racismo contra o Gabigol. Naquele vídeo que claramente aparece os torcedores do Fluminense tendo atos racistas contra o Gabigol. O Fluminense foi absolvido por unanimidade, é isso mesmo. Não bastou ter um vídeo onde mostrava claramente os torcedores do Fluminense tendo atos racistas contra o Gabigol. Não adiantou. O Fluminense foi absolvido por unanimidade. E outra coisa, nação. O Flamengo foi multado em R$20 mil pelos gritos homofóbicos da torcida, entendeu? Contra o Fluminense, da torcida do Flamengo contra o Fluminense. Eu não entro nem no mérito disso, entendeu? O Flamengo foi multado corretamente, mas outra coisa é absolver o Fluminense, sendo que há provas o suficiente de que os torcedores do Fluminense tiveram atos racistas contra o Gabigol, é inacreditável. E não para por aí, não para por aí. O julgamento também tratou das expulsões de Calegari e Vitinho. O jogador do Fluminense foi absolvido e o do Flamengo foi advertido. É isso mesmo. Tudo e todos contra o Flamengo. Tudo e todos contra o Flamengo. Sempre é isso, sempre. Sempre todo mundo contra o Flamengo, sempre para o Flamengo não tem, como é que fala, mamata igual tem para os outros clubes, sempre todo mundo tentando ferrar o Flamengo. Imprensa paulista, jornalistas, todo mundo tentando ferrar o Flamengo e depois a gente reclama, vem falar que a gente está de mimimi. Mas olha a prova está diante dos olhos de vocês. É inacreditável, é inacreditável. Outra coisa, nação, quero falar com vocês agora também sobre a situação do Pedro. É o seguinte, o Palmeiras tem sondado o Pedro, tem assediado o Pedro e não é de hoje. Chegou até a fazer uma proposta de R$110 milhões, mais 2 jogadores que eles envolveriam na negociação pelo Pedro, mas não teve andamento. Tiveram algumas especulações e algumas notícias dizendo que o Palmeiras entraria com mais uma proposta de R$138 milhões e mais 2 atletas, mas já foi negado. E também o Marcos Braz já disse que não tem negócio. O Flamengo já disse, o Marcos Braz também, que o Flamengo não tem interesse em negociar o Pedro. Então, nação, qualquer notícia que saia dizendo que o Pedro vai para o Palmeiras é mentira, beleza? O Marcos Braz já bateu o martelo e o Pedro fica no Flamengo. Nação, quero falar agora sobre aquele caso. Como vocês sabem, o Flamengo teve uma decisão judicial que o Flamengo, que exigia o pagamento de R$127 milhões ao Banco Central do Flamengo de uma dívida bem antiga, de algo antigo. No entanto, nação, o juiz do caso, que cuida do caso, diminuiu o valor da multa para R$10 milhões. Entendeu? Então, nação, o Flamengo com isso volta forte ao mercado. O Flamengo que tinha dado uma parada nas negociações de jogadores, para a chegada de jogadores, por causa dessa multa aí que o Flamengo teria que pagar, mas que agora foi diminuída para R$10 milhões e o Flamengo volta forte no mercado.
Acredito, nação, que o Flamengo deve anunciar nos próximos dias a sacramentação da contratação do goleiro Santos do Atlético Paranaense e o Flamengo deve anunciar o goleiro, beleza? Outra coisa, nação. O Flamengo também estava em negociações avançadas com o Thiago Mendes do Lyon antes de ocorrer essa multa judicial, entendeu? Então acredito também que o Flamengo vai renovar as conversas com o Lyon pelo Thiago Mendes. E outra coisa, o atacante Diego Rossi também entrará em pauta novamente. O Flamengo estava esperando essa decisão judicial para retomar as conversas com o atacante. Beleza, nação? Então é isso, essas foram as notícias de hoje do Flamengo. Fiquem com Deus, saudações rubro-negras.